Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos ao PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, número 6. Depois de muitos meses, eu retomo esta série de vídeos, este projeto. Um dos motivos pelos quais ocorreu esta minha ausência é o fato de o equipamento que eu usava, o celular que eu usava, ter ficado com a sua câmera danificada. Então, tentei usar o computador por algum tempo, a qualidade de imagem era muito ruim, enfim. E agora, com um novo celular, eu consigo retomar esta série. Também há fatores de ordem pessoal que explicam aí a minha ausência todo esse tempo sem gravar vídeos. Então falaremos hoje de um dos trechos mais importantes e mais lembrados do Encheiridion, do Manual de Epicteto, que é a entrada ou capítulo de número 5. A tradução que nós vamos usar, como sempre, é a de Aldo Dinucci e Alfredo Julian, que foi colocada em domínio público há quase 10 anos, Vou colocar o trecho em questão aqui embaixo na descrição e também o link para o trecho no Internet Archive, para a página específica no Internet Archive. Vocês podem baixar o PDF por lá e acompanhar a leitura ou fazê-la, enfim, sozinhos, sozinhas, a sua escolha. Então, vejamos aqui o que Epicteto diz, tal como Flávio Arriano recolheu suas palavras neste ponto do seu manual. 5. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. É ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas de que ele próprio faz erroneamente. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. E de quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio. Esta passagem, muitas vezes, é dividida pelos editores em duas partes, 5a e 5b, sendo a primeira parte a que vai de as coisas até próprias opiniões e a segunda parte é ação até a si próprio. Então, às vezes, os editores colocam isso como duas partes razoavelmente independentes. Se bem que, de uma certa maneira, a porção 5b acaba sendo o corolário da porção 5a. Então, vejamos aqui o que Epicteto nos diz neste trecho, que é um dos mais famosos do manual. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Aqui teremos uma oposição, uma colocação antitética entre as coisas, que são pragmata, e as opiniões, dogmata. Ok? Então, o termo para opinião neste trecho, o termo que está sendo vertido como opinião neste trecho é dogma, e o termo que está sendo vertido como coisa neste trecho é pragma. E para além da equivalência sonora das palavras, para além da coincidência morfológica ou da proximidade que essas palavras têm, pragma e dogma, existe aqui uma interpretação ligeiramente diferente do que se daria em outros contextos. Se nós voltarmos lá ao primeiro capítulo, a primeira passagem, a primeira entrada de Epicteto, nós temos algo como das coisas existentes, das coisas que existem, ton onton,
Algumas são encargos nossos, outras não são encargos nossos, é o que diz a tradução de Dinucci e Julian. Aqui, o que é vertido como coisas é pragmata. Então, são coisas que são efetivamente feitas. São coisas em que a ação é efetivamente levada a termo. Ok? Então, aqui, tanto a ideia de uma ação como de resultado de uma ação é o que impera neste trecho. Então, quando Epicteto fala destas coisas, né, que não inquietam os homens, os seres humanos, anthropoi, neste caso, todos os seres humanos, não apenas seres humanos do sexo masculino, ele está dizendo de coisas que são frutos de ações, ok? Então, frutos de ações, manifestações ligadas a ações. Então, não são essas coisas feitas que se manifestam capazes de causar as perturbações, as inquietações. Tá? E sim, as opiniões que nós formamos, os julgamentos que nós formamos acerca dessas coisas mesmas. Aqui, quem já acompanha há algum tempo o canal talvez se lembre de doxa. Né? Doxa e dogma. São palavras que, em geral, acabam sendo vertidas como opinião, mas há uma nuance que as torna ligeiramente diferentes, ok? Então, doxa, especialmente na linguagem filosófica, é aquilo que vai se opor ao conhecimento mesmo. Então, existe a ignorância, existe o conhecimento, a episteme, e há um estágio intermediário entre ignorância e conhecimento da realidade, segundo a filosofia platônica, sobretudo, que são essas opiniões, né? Doxai. Aqui não é doxa que está sendo usado, é dogma. Né? E dogma tem um aspecto, isso aqui é uma opinião minha, ok? Uma opinião a respeito de uma possível interpretação para dogma. Tem um aspecto, digamos assim, de opinião mais estruturada do que exatamente doxa. Doxa tem um aspecto mais social e dogma tem um aspecto mais estruturado, porque dogma é um termo que pode ser usado para decisão, sentença judicial. Né? Posteriormente, dogma é um termo que será incorporado à linguagem eclesiástica, institucional da igreja, portanto é uma opinião avalizada pela instituição, igreja. Veja-se como a palavra se altera ao longo do tempo, mas aqui há esta ideia de opinião estruturada, opinião que se liga a uma série de outras noções e, enfim, elementos internos. De todo modo, aquilo que Epicteto está sinalizando aqui, né, é que não são os acontecimentos da realidade mesma capazes de nos inquietar, capazes de nos perturbar, capazes de nos tirar do sério, mas os construtos mentais que todos nós, seres humanos, acabamos formando a partir dos fatos dessa realidade mesma. Então não são os fatos, não são as coisas que nos tiram do sério, que nos tiram do prumo, mas o julgamento mental, a opinião que nós formamos a respeito das coisas. E aí o exemplo que ele dará é extremo. Né? Um grande problema humano que é a morte. Né? Por exemplo, a morte nada tem de terrível. Né? Thanatos udendeinon, não é? Algo que enfim, causa espanto por si própria. Porque a morte é um elemento natural. Né? Faz parte do jogo das coisas. Ou também a Sócrates teria se afigurado assim, teria aparecido assim, aparecido sob essa luz. Né? Talvez para nós, dizer que a Sócrates uma coisa não se afigurou como terrível e, portanto, ela não é terrível, não nos pareça suficientemente convincente. Né?
Mas se Sócrates é tomado como um modelo muito excelso, muito elevado, muito avançado de sabedoria, isto talvez pudesse causar um convencimento. Então Sócrates, diante da morte, teve uma atitude bastante corajosa e enfim, considerando-a não algo terrível, considerando-a um indiferente, né? De acordo com os relatos que temos desse momento da sua vida, do final da sua vida, melhor dizendo, e isso, diante de um ponto de vista filosófico como o de Epicteto, seria capaz de tranquilizar aqueles que consideram as coisas sob esse ponto de vista. Mas é a opinião a respeito da morte de que ela é terrível, porque, de um ponto de vista bastante estrito, nós não temos acesso à morte em si. Se nós formos bastante honestos e criteriosos conosco, nós veremos que nós não sabemos o que é esse instante da morte, nem o processo que leva a esse instante propriamente. Nós temos apenas uma opinião, um julgamento, um construto mental, um conteúdo mental a respeito desse ponto. E é esse conteúdo mental que nos causa mal-estar, que nos inquieta. Porque a morte mesma é algo que se vive uma única vez, né? E do qual, digamos assim, um ser humano, no transcorrer da sua vida normal, não se aproxima propriamente. Então, nós não temos acesso à morte propriamente, nós temos acesso apenas a uma ideia do que seja a morte, a uma opinião, a um conteúdo mental que nos diz o que é a morte, a um dogma, né? A uma opinião. Isto é que é terrível. Considerar um processo natural terrível é algo que traz o terror para nossas vidas. Ok? Então, alguém que caminha na direção da sabedoria será capaz, pelo menos é algo que Epicteto sustenta, de desfazer esse horror, de desfazer essa impressão incorreta. Então, quando se nos apresentarem entraves, obstáculos, coisas que seguram o pé, né? Enfim, aqui o termo é um termo ligado ao verbo empodizo, segurar o pé, né? Ligado a segurar o pé. Depois, ou nos afligirmos, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, né? Então, sempre que formos presa de sofrimento interior, sofrimento que se produz na mente, sobretudo, né? Jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. Então, o sofrimento mental, para um estoico como Epicteto, é produto não dos fatos objetivos, não das coisas enquanto produtos de ações, com manifestações de causas, né, dadas pela própria realidade natural, e sim por falhas no julgamento, por falhas na opinião, né? Essa opinião mais estruturada que digamos assim, dogmática. Dogmática não no sentido novo do termo, no sentido mais antigo. Então, são nossas próprias opiniões, essa teia interior de conteúdos mentais, o que produz a aflição, o sofrimento interior, o entrave, enfim, a opressão interior e por aí vai. Né? É interessante o paralelo que há aqui entre o estoicismo e o budismo, porque uma das coisas que o Buda Shakyamuni disse, segundo os sutras mais antigos, é o símile, né, ou o paralelo da flecha. Então, como talvez vocês saibam, o Buda Shakyamuni dizia que existe dukkha, existe sofrimento entremeado à vida, né? Há uma série de fatos da vida que conduzem ao sofrimento, e esse sofrimento que é um sofrimento interno, interior, portanto mental, também justamente visto assim, né? Não apenas mental, também porque existe o sofrimento físico, mas a questão do sofrimento mental digamos assim, preponderante, né? Nas opiniões que
que o Buda emite, e ele fala da flecha. Quer dizer, quando uma flecha atinge alguém, né, isso é um fato que causa uma dor, que causa um mal-estar, um sofrimento, mas é muito pior quando uma segunda flecha atinge o mesmo ponto. Esta segunda flecha são justamente esses construtos mentais que causam um sofrimento adicional e muito, muito piorado ao sofrimento inicial, à dor inicial. Então, se há um baque, né, se a fortuna se coloca contra nós, se nós perdemos alguma coisa que nos é cara, enfim, isto é um fato que causa um quantum de dor. Mas esta dor é muito piorada pela segunda flecha, isto é, pelas considerações mentais, pelas considerações interiores, né, pelos dogmata, que levam o indivíduo a julgar-se, enfim, desfavorecido pela fortuna, um coitado, enfim, por que é que eu estou sofrendo isso, por que é que eu estou passando por isso, né? Isto é insuportável. Então, tudo isto adiciona um quantum de sofrimento muito pior. Tá? Então, temos aqui um paralelo entre duas escolas da arte de viver curioso. Então, há o sofrimento, que é um fato da vida, há a morte, que é a conclusão natural da vida. Tudo isso pode ser vivido por aquele que busca a sabedoria e a atinge de maneira mais suave, mais fluida, ou pode ser vivido de uma maneira angustiada, de uma maneira, enfim, obstaculizada, de uma maneira aflita, perturbada por uma mente que produz opiniões, julgamentos e conteúdo mental que amplificam o sofrimento. Aqui nós vemos esta posição de Epicteto. E a porção 5b diz o seguinte: é ação, aqui trabalho, né, ergo, é a ação de quem não se educou. Então existe uma paideia, existe uma educação que os estoicos propõem, por exemplo, acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente. Né? Então, esse espírito de acusação, de reclamação, de queixa, de lançar aos outros a culpa por estados interiores que são de nossa própria responsabilidade, são, para Epicteto, indícios de uma falta de educação filosófica. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. Então, aquele que nota que ele próprio está errado por julgar as coisas erroneamente, por ter opiniões erradas sobre as coisas, acusa a si mesmo. E de quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio, porque aquele que se educou já age de uma maneira tão aperfeiçoada, digamos assim, perfeita não existe, mas tão mais ética e serena, que ele já não tem mais do que acusar a si mesmo, a si próprio, ou aos outros, ou aos deuses. Né? Então não há mais objeto na acusação, neste caso, porque ele próprio já está tão educado, já se educou tanto pela natureza, pela realidade mesma, né? Já se impregnou tanto desta sabedoria da natureza, para usar um termo aqui que seria caro aos gregos, que não há mais motivo para julgar os seus possíveis sofrimentos, as suas possíveis dores, como algo de que os outros têm culpa ou de que alguém tem culpa. Tá certo? Eu me lembro aqui de uma história que é traduzida por Thomas Merton, de um chinês, não vou me lembrar do nome dele, que é a barca vazia, o barco vazio. Então, que diz o seguinte: se o indivíduo está com o seu barco num rio e ele é atingido por um barco, é diferente a disposição dele se o barco está tripulado, se há alguém no barco ou se não há ninguém. Né? Porque
o que nós notamos muitas vezes é que quando há um acontecimento natural, uma perda que é uma fatalidade, a aceitação dessa perda, desse acontecimento natural, é mais fácil se não há nenhum ser humano atrelado a isso. Mas se há um ser humano atrelado a isso, é pior. Então a acusação fica ali. Imagine uma batida de carro. Né? Por vezes, não há exatamente culpa de ninguém. Se há, por exemplo, uma freada brusca do trânsito à frente e o indivíduo que está com o automóvel atrás atinge a traseira daquele que está imediatamente adiante, é difícil, né, que haja uma culpa verificável, aferível. Mas ainda assim há a tendência a se culpar o condutor que vem por trás. Né? Às vezes não é possível parar. E, no entanto, há essa tendência, muitas vezes natural, a se culpar alguém por alguma coisa. Né? Muitas catástrofes são inevitáveis e há uma culpa que é dada aos governantes que muitas vezes não tem essa culpa. Às vezes tem essa responsabilidade, às vezes não tem. Mas é difícil, né? Encarar a realidade vendo que as barcas estão vazias, né? As barcas estão sem tripulantes muitas vezes, né? Que há acontecimentos, fatos que nos atingem e o que piora o sofrimento possível é justamente as considerações mentais, enfim, todo esse trabalho mental de acusação, de queixa, de recriminação de si ou dos outros. Tudo isso causa uma imensa quantidade de sofrimento. Né? Então aqui nós temos Epicteto falando estas coisas importantes. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal, considere compartilhá-lo, considere dar um joinha. Né? Enfim, estamos aí com 918 inscritos. Talvez passemos dos 1000. Né? Então considere aí dar uma valorizada neste trabalho. Eu agradeço a todos a paciência, enfim, a atenção. E nos vemos no próximo PLME, em que falaremos de mais ideias, né, de Epicteto para uma vida mais serena. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.